Bom, nessa narrativa nós vamos falar sobre o Senhor do Manto Azul. Em uma outra colocação, no momento em que eu fazia referência à primeira visita realizada na Irmandade Cruz das Águas, eu citei sobre o Senhor do Manto Azul. E deixei claro que lá eu não faria a explicação sobre o Senhor do Manto Azul. Nesse relato nós vamos então trabalhar um pouco a explanação sobre quem é esse Senhor do Manto Azul dentro da Irmandade Cruz nas Águas, ainda ressaltando o seu papel de atuação e assim por diante, para que vocês possam entender quem é esse ser. A primeira coisa que eu preciso falar sobre o Senhor do Manto Azul é que no momento em que fui apresentado a ele, recebi a permissão de chamá-lo caboclo. Então, foi ali colocado esse termo para que eu fizesse a referência sobre esse Senhor. Logo vão entender o porquê, talvez, a acomodação desse termo, né? E isso já faz com que a gente comece a pensar na amplitude do termo caboclo. Então, o Senhor do Manto Azul, na verdade, é um ser ancestral, é um espírito guardião dos saberes, dos mistérios das águas. Está ligado, de certa forma, à etnia indígena que aqui esteve no Brasil e outras em outros lugares, né? E também está, de certa forma, atrelado à questão dos franciscanos, por uma questão de, eu diria, por um encontro de caminhos. Uma vez que nós estamos dentro de um trabalho no qual se propõe essa proposta da Irmandade Cruz nas Águas, que é o encontro de caminhos, que trata-se de uma encruzilhada, esse ser ancestral, com poder de conhecimento, tratamento, curador, manipulador das águas, que não pertence especificamente ao nosso planeta, mas é um ser extraplanetário, é um espírito que já esteve em atuação durante um certo tempo aqui na Terra, de uma forma diferenciada e em contato mais direto com a humanidade, mas que depois de um certo tempo, esse seu trabalho foi direcionado para uma outra guarnição, foi direcionado para um outro portal. Então, na verdade, como que se deu o conhecimento e a apresentação desse ser e por que ele foi me apresentado e me foi orientado para que chamasse de caboclo? E especificamente, por que chamá-lo de caboclo arraia? Então aqui surge um segundo termo, que é o termo da arraia, um ser aquático, que se junta ao termo caboclo para então fazer a designação de um ancestral, um espírito guardião dos saberes e dos poderes curativos da água. Dentro de um trabalho mediúnico, em uma determinada casa, em uma determinada fraternidade, sob o efeito das medicinas, entrei num processo de miração e nesse processo de miração eu entrei em tratamento especificamente na Irmandade Cruz nas Águas. Eu passei pelos tronos, que são os túmulos, passei pelo atendimento dos irmãos espirituais que ali estavam fazendo harmonização energética e fazendo ancoragem em pontos específicos do meu corpo relacionado ao processo da vida e que futuramente estará ligado ao meu processo de morte e desencarnação. Após passar por esse processo, que foi muito forte e impactante, saí então do atendimento nos tronos túmulos e entrei na parte que tem uma espécie de corredor com água, para que ali eu recebesse a harmonização final e voltasse ao equilíbrio do meu estado, dos meus corpos espirituais.
No momento em que eu estou sendo conduzido por esses seres, e aí eu preciso entrar com uma outra colocação que será também explicada posteriormente, porque ao sair dos tronos, túmulos, onde eu havia passado pelo processo de adequação e ancoragem dos pontos no meu corpo, eu fui então recebido por irmãos da Legião dos Tubarões. Essa legião de tubarões, na verdade, ela compõe uma espécie de falange. Nessa falange tem a Legião dos Tubarões, que são guardiões do mar, e tem também a Legião dos Arraias, além dos irmãos que pertencem e que se apresentam com a roupagem do polvo. Então, o que acontece? Ao ser recebido por esses seres e colocado nesse espaço da água, fui conduzido para a cascata que alimenta a mesa. Então, a água que sai de uma determinada fonte faz um arco por cima desse corredor e é recebido, então, ancorado por Nossa Senhora dos Navegantes, e a partir de Nossa Senhora dos Navegantes, essa água é distribuída na mesa que tem o formato de cruz. E dentro dessa mesa, no formato de cruz com água, passeiam muitos peixes e muitos seres aquáticos. Bom, sendo conduzido para esse local, e ao chegar exatamente na espécie de portal, que é o arco que a água faz, foi então que eu entrei em contato com o Senhor do Manto Azul. Eu o chamo assim de Senhor do Manto Azul porque essa foi a primeira imagem e impressão que me veio olhando de longe. Então, quando eu cheguei mais perto, que fiquei realmente de frente, apenas com uma cortina de água que nos dividia, eu vi aquele clarão que foi aumentando, e a sua performance foi se assemelhando à de uma raia gigante, à de uma raia marinha. Essa raia começou a descer de costas e se posicionar literalmente à minha frente até o momento em que ela vira e mostra a sua parte de feição que se assemelha aos humanos. Quando essa raia se aproximou e se colocou no seu devido lugar, então ele disse: para você, amigo, eu posso ser chamado de Caboclo Arraia. E a questão do Caboclo Arraia, apenas para facilitar a minha compreensão e a dos demais que porventura venham conhecer esta história, é o fato do trânsito que esse ser e a sua vibração faz, tanto pelas águas do mar como pelas águas dos rios. Então, estamos aqui, nesse exato momento, dando uma especificidade sobre a nomenclatura Caboclo Arraia, que foi visto, em um primeiro momento, como o Senhor do Manto Azul, porque o seu manto, um tanto quanto azulado, mais escuro, mais para uma tonalidade quase cinza, de longe me fazia perceber que era um ser envolvido num manto. E ao vê-lo de perto, por meio dessa cortina de água, foi que eu vi que o seu manto, na verdade, assume uma performance de uma raia gigante. E ao ver e identificar que ele se apresentava como uma raia, eu ouvi dele a expressão Caboclo Arraia, para então me orientar e especificar sobre a sua atuação vibracional, tanto na parte da água marítima, quanto na parte da água doce, dos rios. Falando desta forma sobre o Caboclo Arraia, preciso então fazer uma observação importantíssima. Dentro das concepções dos encantados, dentro das concepções muitas vezes colocadas por irmãos umbandistas, é possível que você escute algo sobre caboclo d'água. O Caboclo Arraia que se apresenta na Irmandade Cruz nas Águas, operando esse tipo de tratamento e operando esse trabalho, não é o caboclo d'água que nós conhecemos, tanto por ser uma figura mitológica
que, segundo o mito, vive nas águas do Brasil, em especial no Rio São Francisco. Então veja que o que eu estou colocando é muito importante para que quem escute isso futuramente não faça esse tipo de conexão, imaginando que o caboclo arraia dessa estrutura apresentada numa irmandade franciscana seja confundido com as expressões e os termos que se referem ao caboclo d'água, que é uma figura mítica e que vive nas águas do Brasil, em especial no Rio São Francisco, que é um ser mítico que pode ter, inclusive, várias formas de gigante, anão, tem o couro duro, é impenetrável, podendo ter a aparência de algum animal forte e assim por diante. Então, o caboclo d'água é uma questão que está ligada ao processo mítico do encantamento e assim por diante, que às vezes recebem outros nomes, como negro d'água, compadre d'água, bicho d'água, Romão, Romãozinho, moleque d'água e assim por diante. Esse é um assunto. O assunto que eu trago para vocês é sobre um ser que trabalha dentro de uma irmandade franciscana, que se apresenta pela sua natureza, característica e composição ligada à sua ancestralidade de ser um guardião dos saberes e dos conhecimentos curativos que existem na água, faz uma apresentação e me permite chamá-lo de caboclo arraia, mas que não tem nada a ver com o caboclo d'água. Então, para que a gente possa entender um pouco sobre o que é essa expressão caboclo, ela, além de significar o caboclo indígena, o mameluco, essa miscigenação, precisamos entender que o caboclo é um termo utilizado de forma muito ampla, basicamente ligado a esse processo histórico que nós conhecemos da miscigenação do branco com o índio, o mameluco e assim por diante. Mas nós precisamos entender também que cabe dentro da expressão caboclo, inclusive como se apresenta em alguns momentos nos relatos que a gente tem sobre essa versão que muito se conta e ganhou popularidade sobre a origem do movimento umbandista dentro ou misturado no movimento kardecista, por Zélio e assim por diante, de um padre. A manifestação de um padre, a figura de um padre que se manifestou nesse contexto como caboclo. De certa forma, o que a gente consegue ver, e aí faz muito sentido dentro da compreensão que me trazem sobre a Irmandade Cruz nas Águas, que é exatamente essa encruzilhada e esse ponto de encontro de almas e de caminhos. Está claro que esses caminhos, os caminhos dos traçados pelos franciscanos, pelos padres, pelos missionários brasileiros, pelos indígenas, por esse povo que aqui, de certa forma, viveu uma história, é fato que esse caminho se cruza não somente aqui, nessa história específica do Brasil, mas se cruzam em vários lugares na Terra, porque também já estão cruzados na ancestralidade, na espiritualidade e nas andanças muito mais antigas do que nós podemos conhecer ou de fato sabemos. Então, na verdade, o caboclo arraia, assim agora dessa forma apresentado, para que eu me sinta mais confortável em falar do caboclo arraia, tendo a certeza de que aqueles que ouviram com bastante atenção não farão esse tipo de confusão ou não levarão para a compreensão do ser mítico caboclo d'água. Bom, então, diante do tratamento com o caboclo arraia, aí acontece uma situação que até então eu nunca tinha vivenciado, que é a primeira de você estar numa sessão mediúnica dentro de uma casa, dentro de um trabalho, e você, dentro desse trabalho, é transportado espiritualmente para um outro ambiente no âmbito do astral. E lá dentro desse âmbito do astral, eu passo por um novo processo de desdobramento onde eu vou vibracionalmente conhecer outro lugar, que foi exatamente o que o caboclo arraia fez.
na hora que eu comecei a ser atendido por ele, eu me desfiz daquela estrutura que até então eu estava utilizando no meu corpo astral para então estar dentro da Irmandade Cruz nas Águas, e fui levado pelo caboclo a uma dimensão aquática da qual eu não sei exatamente o local que fica, mas eu tenho a sensibilidade e a compreensão de que se tratava de um lugar especificamente profundo dentro do mar. E lá dentro desse espaço, para que eu pudesse então sentir de uma forma mais próxima a sua vibração, é que ele começa então a me falar sobre algumas formas de tratamento e formas terapêuticas que são feitas a partir do uso das medicinas que contêm a água. Uma coisa interessante que precisa compreender é que a água é também um ser divino e que a água é um ser extraplanetário. A água é um extraterrestre na Terra. E a água é, inclusive, um ser extraplanetário que trabalha a caridade na face da Terra. Daí o motivo pelo qual o Instituto Caridade e Auxílio tem por objetivo levar à reflexão a compreensão do que de fato é caridade. Porque as pessoas têm, inicialmente, a ideia da caridade associada à ajuda, à ação humanitária que nós, muitas vezes, prestamos dentro de uma instituição, dentro de uma entidade, um órgão, alguma coisa do gênero. E aqui eu trago a reflexão sobre uma ação de caridade promovida por um ser com uma consciência diferente da nossa e um ser muito elevado, mas muito elevado, que nós, no entanto, não conseguimos compreender a sua magnitude, embora esse ser esteja nos atendendo. Nós temos a água presente na terra, nós temos a água presente em nosso corpo, nós temos a água presente em nossa formação e nós temos a água como a nossa fonte de vida para a existência planetária e para a existência humana. E nós tratamos esse ser divino de uma forma muito questionável, porque nós usamos a água para lavar os pneus dos nossos carros. Nós usamos a água para lavar a sujeira da nossa casa. E essa água transita aqui nesse espaço onde nós estamos, ela nos reveste por fora, por dentro e através da gente na nossa composição de nossas células e nossa composição química, física e assim por diante. Na nossa biologia, estamos impregnados pelo poder da água. E a água se apresenta basicamente nos seus três formatos, estado líquido, gasoso e sólido. Uma curiosidade sobre a água é que ela tem a habilidade, por exemplo, quando nós observamos a chuva, ela vem, ela cai, ela forma a enxurrada e ela vai arrastando a lama, a podridão, a sujeira do local por onde ela passa. E ela leva essa água, essa lama, para um determinado local que fica muitas vezes aglomerado. E quando você olha, às vezes aquela água está totalmente contaminada, podre, incapaz de ser absorvida sem que haja um tratamento. Essa água fica ali por um tempo represada e começa o processo de decantação, começa o processo de acúmulo de materiais sólidos ao fundo. E se ela ficar muito tempo ali, essa água vai evaporar e ficará somente o que foi arrastado, o pó, o lixo e assim por diante. E quando a água evapora desse local, ela sai totalmente limpa e ela sai totalmente pura, trafegando pelo ar, alimentando todos que estão ao seu redor. E novamente volta, num processo de ciclo mágico, a escorrer como chuva sobre a face da terra, sobre nós e às vezes sobre o próprio lixo em que ela juntou, carregou e empurrou. Então, a água, que é um ser divino, extraplanetário, de uma consciência diferente da nossa, exerce um papel de caridade
perante esse mundo em respeito às leis maiores e máximas do universo. O Senhor do manto azul, apresentado na Irmandade Cruz nas Águas, que me permite chamá-lo de Caboclo Arraia, fazendo a junção desses termos para que a gente compreenda os cruzamentos de caminho e entenda também a natureza das consciências que se entrelaçam do passado com o presente em direção ao futuro. Caboclo Arraia é, na verdade, um ser ancestral ligado à história dos indígenas e que também está ligado à história dos homens brancos e que nos atende agora dentro da Irmandade Cruz nas Águas, por meio do processo ritualístico que acontece promovido por essa Irmandade. Caboclo Arraia me trouxe uma recomendação, uma vez que está manifesto na minha memória, por meio dessa simbologia do animal arraia, me foi colocado que eu precisaria de um rabo de arraia para então confeccionar um instrumento magístico dentro do trabalho e atendimento a ser feito nos momentos propícios e pertinentes de atuação e de atividades ritualísticas do Instituto Caridade e Auxílio. Eu fiquei pensando como que eu compraria esse rabo de arraia. E no momento em que eu pensei sobre comprar, imediatamente ele me advertiu e disse que não estava me pedindo nem autorizando que eu fizesse a compra. Ele apenas estava me passando a orientação sobre a ferramenta e me mandou ter paciência e esperar, dizendo que a ferramenta, os elementos, na verdade, para a confecção da ferramenta, chegaria ao meu poder em minhas mãos. Ele apenas deu recado com essa instrução e pediu que eu aguardasse. Depois disso, passado mais ou menos uns 25 dias, eu estava em uma outra casa, em uma outra fraternidade, em um trabalho de Umbanda, quando, ao final do trabalho, um irmão que eu não conheço, tenho a memória da sua imagem porque já o vi algumas vezes, esse irmão chega para mim ao final do trabalho, também sem saber o meu nome, e disse: irmão, aconteceu algo muito curioso comigo. Eu estava viajando há poucos dias para a Bahia, e se eu não me engano, acho que em Santa Cruz Cabral, alguma coisa assim. E ele disse que estava passando e havia a exposição de um material artesanal. Quando ele passou, o caboclo dele, um caboclo de pena indígena, disse para ele: volte e compre aquele rabo de arraia que está ali, porque você tem que levar e entregar para aquele irmãozinho fulano de tal, que era eu. E eu olho para essa situação com o rabo da arraia nas minhas mãos, olho para o irmão a quem eu não sei o nome, compreendo a história e lembro imediatamente do que havia sido dito e o que deveria fazer com esse rabo de arraia. Então, são histórias que acontecem dentro dessas performances, em que você vai juntando uma peça com a outra para que você monte esse quebra-cabeça, aparentemente de coincidências, e passe a respeitar exatamente no tempo e no espaço as informações, os dados, as recomendações e o passo a passo do dia a dia dentro do trabalho. Então, o Caboclo Arraia é um ser espiritual. Não passo pelo processo de incorporação com esse ser. A frequência é muito diferenciada dos guias e espíritos da Umbanda com quem trabalho, mas se comunica eventualmente em momentos específicos dentro de uma ritualística específica com algumas recomendações e exigências colocadas por ele, de uma forma muito sutil, trazendo apenas orientações específicas do trabalho que é desenvolvido na Irmandade Cruz nas Águas, dentro dessa performance de atendimento, de cura, ancoragem e sustentação para os irmãos que fazem a passagem, deixando claro que ele determina
quem faz a atuação de resgate e cura dos espíritos sofredores depositados em cadeias, depositados em locais de tratamento ou de castigo nas amplitudes do fundo do mar, locais que não temos acesso, que nem o raio do sol chega lá. Então esse é o Senhor do manto azul, esse é o Senhor Caboclo Arraia, esse é um ser que está presente dentro dessa estrutura na Irmandade Cruz nas Águas e que não é membro da Irmandade Cruz nas Águas e não trabalha especificamente para a Irmandade. É um ser que tem um compromisso dentro da amplitude da hierarquia superior dos espíritos de luz, tem o seu compromisso como guardião dos mistérios, poderes e curas que se fazem e acontecem por meio da água. Ele tem o seu trabalho, o seu compromisso, tem a sua agenda, vamos dizer assim. E o encontro de caminhos, o encontro dessa encruzilhada no ponto aquático, promovido pela oportunidade ofertada através da Irmandade Cruz nas Águas, fazendo a junção de todos esses pontos que se interrelacionam: franciscano, indígena, aquático, espírito, cura, água, caboclo, arraia. Ficam aí os termos para que a gente possa ampliar a reflexão sobre a atuação da espiritualidade e as roupagens que muitas vezes são colocadas para que a gente possa então entender o trabalho espiritual, muitas vezes manifesto em partes específicas da nossa materialidade, da nossa vida humana tão pequena e que necessita de tantos recursos para entender coisas tão simples, porque tudo isso, na verdade, é para que a gente possa olhar de uma forma diferenciada para a água, passar a vê-la como um ser divino, prestando caridade na terra, em nossos corpos, por dentro e por fora, prestando a caridade de nos trazer a vida.